Então estamos mais uma vez no Museu Lousa Henriques, numa ação que se enquadra naquilo que é a programação dos 51 anos do 25 de Abril. Esta ação, chamada Gente de Abril, pretende contribuir para, no fundo, um repositório de mensagens, de testemunhos, que é fundamental criarmos na Lausanne e que temos estado a tentar fazer desde os 45 anos do 25 de Abril. Muito em breve teremos poucas pessoas vivas que experienciaram o antes e o depois de Abril. E, portanto, para nós, enquanto comunidade, enquanto Lausanne, será fundamental termos aqui um acervo ligado à nossa biblioteca e ao nosso arquivo, que, no fundo, registre, perpetue o que são exemplos vivos de pessoas que viveram situações que nós já só estamos habituados a ouvir, ou que os mais novos, quase como ficção, são ficcionais, mas de facto elas existiram e foram realidade. Hoje tivemos aqui este exemplo, ao homenagear na doutora Itelvina Lousa Henriques mulheres que nos anos 50 ousaram ser resistentes, acompanharam os seus maridos presos políticos, sujeitaram-se a ser impedidas de seguir as suas profissões, eram mulheres já muito à frente, até porque ser resistente nos anos 50, em que a mulher ainda tinha um papel absolutamente secundarizado, era extraordinário. Aliás, já era uma forma de resistência estudar, ter um curso e querer ter uma profissão. Falámos hoje aqui de 4, 5 mulheres que deram esse testemunho. E depois fazer ao mesmo tempo esta homenagem ao Sr. Osvaldo, que foi uma presença constante. Ele esteve ligado à oposição, ele marcou e fez e quis fazer mudança, mas ao mesmo tempo ele esteve ligado às associações, às instituições locais e fez também aquilo que para nós consideramos que é essencial, que é ter a mão na massa, agir e fazer a mudança dentro das instituições. E, portanto, o Sr. Osvaldo, que faleceu recentemente, que era de facto uma referência para a Lausanne, mais uma vez hoje, neste registro de testemunhos, nós podemos dizer que abrimos aqui outro filão. Portanto, esta ação de hoje deixou-nos uma enorme responsabilidade e provavelmente 6 ou 7 desafios, que é, a partir das histórias que foram hoje contadas, ir procurar este carteiro que distribuiu cartas, ir procurar a senhora que distribuiu ou que resistiu porque trabalhava num outro sítio, ou ir procurar o que eram as escolas neste tempo e, portanto, ficaram aqui nesta ação de hoje um conjunto de desafios que é absolutamente imperioso que agora sigamos este filão e possamos ir procurar mais informação. Para quê? Para podermos ter um arquivo sério, um registro sério no nosso arquivo municipal, também desta história que é a história da Revolução no país, mas a história da Revolução na Lausanne. Isto é baseado no texto que eu já tinha, em alguns textos que eu já tinha feito, acerca da minha mãe e do meu pai. Este diz assim: fresca é a montanha, a minha mãe. Não escreverei mais nada, provavelmente por estes dias, não sei, mas não deixaria passar a minha passionária. Muito à frente, a minha mãe. Ela, que a par das coleções do meu pai, tinha um laboratório de física e química para nós, e as maravilhas que fazia para nosso deleite. Fazia borbulhar coisas em filmes de ensaio, em coisas variadas, para nós, mover balas nos trapézios, o pequenino mundo ao microscópio nas lamelas. Era todo um mundo de fantasia em nós. Hoje, as nossas caras amigas, hoje foi um dia destes, as nossas caras amigas Teresa Carreiro e Manuela Cruzeiro diziam: a tua mãe é uma personalidade e uma ferida calma. E eu disse: mas muito mais bonita. A minha professora Luísa Tiago Oliveira disse-me quando a conheceu: a sua mãe é igual à passionária. Ela é mesmo daquela raça latina, paciente no tempo, mas ferve no momento em pouca água.
depois sossega e respira, e fundo e vai no fundo das coisas. E foi sempre uma guerreira, a minha mãe. Mulher de Física e Química, nasceu, entre aspas, em Berço de Ouro, numa casa linda em Luanda, Angola, Praça da Mutamba. Ainda lá estava a casa no quarto, segundo andar de moradia. Veio com 2 anos. Dos 16 para os 17 já estava na Faculdade de Coimbra. Jovem de esquerda, já era do mundo juvenil, frequentava a Casa dos Coletes, do Império, as tertúlias e os bailes. Muito à frente da minha mãe. No mundo juvenil, orgulho-me da minha mãe ter aderido muito nova a este movimento, sendo das primeiras jovens mulheres. Como escrevi no livro sobre o meu pai, e ao seu lado, ao lado desta serra, a generosidade e a abnegação de uma mulher companheira desta longa viagem do livro, do amor e da vida. Uma longa e árdua viagem, mas empreendida, navegada por estes mares de tempestades e acalmias, até à ilha onde repousam suavemente os livros e as palavras. E quando a minha mãe, ainda no liceu, último ano, após o exame, quis bater num professor e correu Coimbra atrás dele, por ter achado que tinha sido injustiçada no ramo da física. Aqui tudo explicado no livro de curso por um amigo da altura. E é curioso que a caricatura da minha mãe é feita por um primo de direito, que toda a gente vai conhecer, que é o Viena, da Gaiola Aberta, sim, que era a prima afastada da minha mãe, e a caricatura dela já era andar de carro. Já é com os olhos todos esbugalhados. E andava sempre de carro, desde os 18 anos. Precisou de uma autorização especial e deram-lhe a carta. Nunca mais largaria ao volante. Até hoje, rebelde. Rebelde até ao fim do mundo, se ela quiser. 2 coisas o meu pai lhe pediu, e uma foi que trate da mãe, da sua Italvina. Depois, Manuel adormeceu. Em 1962, Amália lançava o álbum Busto, que canta os melhores poetas do país. Um poema de David Mourão Ferreira é cantado nesse álbum. Chamava-se Abandono, e é dedicado aos presos de Peniche. Nesse ano em que saiu a música, o meu pai, militante do PCP, estava preso no Forte, juntamente com outros que lutavam pela liberdade. Tive a oportunidade de visitar o Forte em família quando o então Presidente da República promoveu, o Dr. Jorge Sampaio, promoveu em 2004 uma homenagem aos presos políticos de Peniche. Era numa altura em que o meu pai já licenciado, numa altura em que o meu pai estava preso, em que o meu pai, já licenciado em Medicina, tentava ajudar até os médicos da enfermaria da prisão, de modo a ajudar os que física e também psicologicamente não se aguentavam. No Forte, a caminho de uma ponta que chamavam Solitária, que dava para uma área rocha encarpada, havia um poço de pedra coberto de um ferro circular cruzado. Disse-me a minha mãe nesse dia que as mulheres, muitas de um povo muito pobre já dentro do Forte, mas não do edifício das celas, cá fora pelo poço, com ligação ao interior, sabiam de cor a letra, que cantavam simplesmente esta canção. E eles lá dentro todos a ouviam. E era de arrepiar, disse a mãe. E eu não esqueço. Os meus pais falaram-me nas visitas que a minha mãe fazia, as viagens de comboio e de carros perigosas, já de noite no inverno, depois das aulas, a chover, sozinha, ou com a Ana Tércia Vilaça, que também ia visitar o marido e companheiro Alberto Vilaça, advogado de Coimbra. Dos natais da ajuda dos meus tios, que iam buscar ao comboio, das passagens de anos, naqueles tristes dias de 62 a 65, julgo. Falou-me de quando levava os meus irmãos pequenos e os bonecos que o meu pai fazia para eles, com miolo de pão e palitos, coleções de cromo, etc. Assim é a montanha fresca, impulsiva no momento, paciente no tempo. Ela que ainda no outro dia, nos seus 90 anos, me deu umas valentes chapadas como beijos. Assim é a minha mãe, montanha fresca, minha passionária minha. Quando o meu pai estava em Caxias, quando a minha mãe lê muito, e no verão passado, há 2 anos, 2 verões passados, pediu-me o Ana Karenina. Eu não percebi porquê, de Leo Tolstói. Disse-me que eu queria ler e que nunca tinha lido. Explicou-me a razão. Quando o meu pai já estava em Caxias, ela levou o livro para ele como presente. Um tipo da PIDE aprendeu o livro e nunca o devolveu. Estava por trás do parlatório e nunca o devolveu. Não deixou o guarda prisional que fizesse chegar o livro ao meu pai. Depois de ela o ter lido, depois a minha mãe leu, o que eu leio, depois de ela o ter lido, pensei assim: se aguentas com a Ana Karenina,
aguentas, se aguentas com a Ana Karenina, vais aguentar com o Guerra e Paz, do mesmo autor, em 2 tomos. E fui buscá-los lá à Feira do Livro. Em 3 semanas estava lido. E curioso é que o meu pai sabia o monólogo do Leito de Morte de Andreev, segunda personagem principal do livro, e de cor. E isso eu posso testemunhar, porque enquanto eu estava a ver a série com o meu pai, ele estava a recitar o texto. Eu testemunhei isso, e assim como o texto, que a mãe leu as 2 obras-primas e o leito de acontecimentos que explicam melhor o estranho mundo. Assim é a minha montanha, assim é a minha passionária minha.